E aí, galera, vamos que vamos. Nós falamos na última aula, né, da questão administrativa desse Brasil colônia, a partir de 1531, na verdade, né, porque entre 1500 a 1530, o Brasil ainda é conhecido como Brasil hoje na história Brasil pré-colonial, porque não havia ainda a colonização, só havia as feitorias, né, o comércio de pau-brasil oficialmente por Portugal e o contrabando por outros grupos que chegavam aqui com os indígenas, principalmente através do escambo. E a gente agora vai ter, né, a ideia, a partir de 1531, a necessidade que a coroa portuguesa vai enxergar, até pelo declínio, né, das riquezas que vinham das navegações daquela grande rota marítima criada por Vasco da Gama. A gente vai ter, né, a ideia agora de uma nova necessidade uma nova condição, né, de trazer lucros a essa terra que eles tinham encontrado, principalmente entender que essas terras, só pela parte que cabia na ideia desde o Tratado de Tordesilhas, eram bastante terras, né, e que eles logo observaram que eram terras que, pela vegetação, eram terras bem produtivas. E aí vai se ter a grande ideia de trazer um produto que não custasse, né, a coroa portuguesa, que a coroa portuguesa não queria gastar com investimento. Isso ficou nítido até quando a gente falou na aula passada sobre as capitanias gerais e os governos gerais. Por quê? As capitanias hereditárias, elas foram entregues aos donatários para que eles investissem nessa colonização e nessa, né, solidificação dessa fixação desses grupos que chegavam ao Brasil para daqui produzir algo para trazer riquezas à coroa portuguesa. E com isso, né, muitos desses donatários, a gente vimos que só duas capitanias hereditárias alcançaram sucesso, foi Pernambuco e São Vicente, e a Bahia, que até conseguiu se sustentar, o restante foi um fracasso, algumas, né, só gerou mais dívidas. Então, tanto é que o governo brasileiro vai criar a ideia do governo geral para quê? Para que tenha um poder centralizado sobre essas capitanias. As capitanias, elas não acabam, né? Você vai ter as sesmarias também, que são porções de terras doadas a alguns grupos. Como eu falei, a Baixada Fluminense é uma sesmaria, né? Só para você ter uma ideia de como que esse território, né, um território que vinha desde Caxias até parte de Miguel Pereira e Pati, depois parte do que seria Nova Iguaçu, de onde vai surgir toda a Baixada Fluminense, uma só sesmaria. Bem, em cima dessa ideia, que a gente não pode esquecer que o Brasil é um país de latifúndios, né, a gente vai ter a construção desse Brasil açucareiro. O açúcar é o primeiro produto, né, de exportação, né, que vai ser produzido, porque o pau-brasil já estava ali, só era a própria né, a busca predatória do pau-brasil em que retirava essa madeira e levava para a Europa por causa da tinta e até pela qualidade da madeira. E aí a gente vai ter a cana-de-açúcar. E por que o açúcar foi escolhido? Né? Na verdade, o que Portugal queria encontrar aqui, como a Espanha encontrou, era ouro, né? Era metais preciosos. Como não encontrou, deveria se encontrar outro produto que desse, né, lucro a Portugal. E o açúcar, na época, era um produto de luxo, um produto caro. Né? A gente vimos que, por exemplo, é só pensar que Portugal fazia uma viagem daquela distância de sair da Europa, passar pelo Oceano Atlântico via África, né, até chegar na Ásia, lá nas Índias, para buscar o quê? As especiarias que eram temperos, condimentos. Então o açúcar vai ser também um produto muito rentável, muito valorizado, que no início só aqueles que podiam pagar mesmo um bom preço, né, poderiam se utilizar do açúcar. Então, em cima disso, já se tem a ideia de um produto, né, o açúcar. E aí a gente vai entender por que se firmou a ideia do açúcar, que vai ser logo plantada as primeiras vilas com Martim Afonso de Souza, quando ele vai fundar a vila de São Vicente. E aí a gente tem a primeira ideia, né, é a questão da ocupação territorial. Se você tinha Portugal, um país com uma pequena população, né, uma população bem diminuta, né, um dos menores países da Europa, e você tem a ideia de necessidade de ocupar uma faixa litorânea muito maior do que o próprio país, que é a metrópole, né, você vai ter a ideia de que você ter um produto que vai tomar espaço, e aí os canaviais, né, você já tem a ideia, né, dessa ocupação. Então, a primeira ideia já é a própria ocupação territorial que o açúcar vai, né, fazer. Uma monocultura de exportação, isso é um produto só, que vai ser a ideia desses engenhos que vão se construir, né,
para exportação, né? E deixa eu até aqui é um xizinho, né? Tá parecendo meio S, em estilo que vai ser não só aqui no Brasil, mas como quase toda a América Latina, alguns produtos de exportação vão usar isso, que é o plantation, como o próprio sul dos Estados Unidos, que vai ser o algodão e o tabaco, que é aquelas fazendas que produziam só um produto e extremamente não para o mercado interno, mas para o mercado externo, tá? Bem, o valor do produto, como nós falamos. O terceiro item é o clima favorável. O clima, né, do Brasil vai ser muito favorável à produção desse produto. E junto com isso, o solo de massapê, que é um solo que tinha principalmente no Nordeste, região de Pernambuco, né, da Bahia. Essas regiões é onde começa, né, os grandes canaviais e os grandes engenhos. E aí, gente, a gente entender, por exemplo, uma coisa que é interessante, que apesar disso, essa açúcar vai tomar tanta importância que vai tomar quase toda a região brasileira, né? Tanto é que aqui no Rio de Janeiro você tem bairros, que eu falei na aula passada, como Engenho de Dentro, Engenho Novo, bairros que são o quê? Ligados em grandes engenhos que haviam no Rio de Janeiro. Né? Então você vai haver engenhos em boa parte. Hoje, por exemplo, os principais canaviais não estão no Nordeste, mas sim, né, na região de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, houve uma mudança um pouco geográfica disso, apesar de Nordeste ainda ter, né, bastante canaviais. E a gente até, por exemplo, na literatura, conhecer as grandes obras de José Lins do Rego, um escritor paraibano, né, que escreveu, por exemplo, o livro Usinas, e principalmente um livro que não só é um livro que não tem classificação para infanto-juvenil, mas é um livro até para adultos, mas que é muito ligado ao juvenis, chamado Menino de Engenho, que é do José Lins do Rego. Bem, então, clima favorável e o solo massapê. E outra característica interessante é que já havia tido um teste sobre isso. Na Ilha da Madeira, né, que até hoje pertence a Portugal, como hoje, que são dois países independentes na África, mas que na época pertenciam a Portugal, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, já havia sido feito o teste, né, de um solo parecido com o do Brasil e um clima muito parecido, e que deu certo, sendo que são bem menos territórios, são países bem pequenininhos, são ilhas pequenas, né, diante da extensão que tinha o litoral do Brasil conquistado por esses portugueses. Então deu certo aqui, já estava tudo na ideia da coroa portuguesa, como que esse produto seria o grande produto do Brasil colônia. O último tópico é que você tem o investimento dos holandeses e dos flamengos, né? É aquela região da Bélgica, ali dos Países Baixos e até de alguns reinos italianos. Esses investimentos porque eles já compravam esse produto, né, que só fazia o caminho de Brasil, lembrando do mercantilismo, pacto colonial. O Brasil mandava esse produto direto à metrópole, que já levava esse produto para esses vendedores que vendiam na Europa e no restante do mundo. Principalmente os holandeses vão ter, né, maior influência com Portugal e vão ter um pacto econômico com Portugal que vai influenciar também depois numa situação complicada que vai acontecer no Brasil mais à frente, que a gente vai estudar, que é o período chamado que parte do Nordeste vai se chamar de Brasil holandês. Né? E a gente vai entender por que aconteceu, né, essa invasão oficial, né, e todos esses transtornos, porque a Holanda tinha um grande interesse nesse produto açúcar no Brasil. Então aqui a gente está entendendo nessa primeira aula por que esse produto, né, vai ser escolhido para ser o produto do Brasil colônia. E aí vai ser plantado as primeiras mudas, né, foi lá no Sudeste, mas você vai ver depois a expansão. Nesse primeiro momento no Brasil colônia, principalmente Pernambuco é a região que vai dominar essa questão do açúcar, né? E parte também da Bahia, mas principalmente Pernambuco. Mas o açúcar vai ser o grande produto de toda a colônia. Bem, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar dessa estrutura, né, do engenho. Porque é só para a gente entender que, por exemplo, o senhor de engenho, ele tinha toda uma posição política dominante na região onde ficava o engenho dele. Esses engenhos, eles não ficavam em qualquer lugar e não era qualquer pessoa que tinha um engenho. Então, a gente, na próxima aula, a gente vai entender essa estrutura, né, da sociedade açucareira, em que você tem, né, no senhor do engenho o pilar máximo dessa sociedade,
né, e que você vai ver toda uma sociedade que vive em redor, né, dessa produção do açúcar. E o mais interessante, a gente vai ver até outros produtos que também vão aparecer nesse Brasil, mas como se fosse mas como um comércio interno, até porque vai viver também em redor da ideia do açúcar. E é só para a gente ter uma ideia de como que o açúcar ele é poderoso. Alguns historiadores dizem até que até no momento em que a mineração se transformou no ápice, né, no Brasil, no seu apogeu, assim mesmo o açúcar ainda tinha em exportação uma quantidade enorme, apenas o valor do açúcar estava em decadência, mas ainda havia, em questão de volume, né, o açúcar tem uma importância muito grande para a colônia. E isso vai durar durante muito tempo, até, né, o período imperial, em que a gente, aí sim tem a decadência do açúcar e surge o café. Né? Hoje, por exemplo, dessa mesma cana, a gente tem, por exemplo, produção do etanol, né, e outros produtos mais que vão surgir, né, dessa produção do açúcar. Para alguns historiadores, é a primeira, né, empresa, né, a primeira industrialização construída no Brasil. Por quê? Porque esse processo do açúcar ele tem várias etapas, né? Por mais que você está falando aí de uma tecnologia ainda muito braçal, de uma tecnologia ainda muito artesanal, mas você tinha uma produção em quantidade para exportação. Bem, galera, a gente vai ficar por aqui. Como eu falei para vocês, a gente só veio entender por que foi escolhido o açúcar, porque semana que vem a gente vai entrar de vez, né? Vamos nos adoçar com açúcar no Brasil colônia. Um abraço, até a próxima.